primeiro vamos falar sobre o BOE, né, o Bank of England, espécie de banco central britânico aí, que estava ajudando desde o dia 23 de setembro, quando o nosso querido Kwarteng e a Liz Truss, esse gráfico aqui são as taxas de juros para o Gilts, que é uma espécie de bond, uma espécie de título público britânico, com vencimento em 30 anos, tá? Essa era a taxa que ele negociava, 4% ao ano durante esses 30 anos, até o anúncio do Kwarteng, que levou a taxa de juros aí para próximo dos 5% ao ano. De 4, 5 pode não parecer muito, gente, mas de 4 para 5 é um evento importante. E isso deixou fundos de pensão britânicos com o pires na mão, basicamente. Eles não tinham como honrar algumas das operações que eles estavam fazendo, de alavancagem e operações com derivativos, nem cabe aqui, mas é o tal do Liability Driven Investment, que eles equilibram o passivo e o ativo, mas essa conversa vai ficar muito técnica, mas o que aconteceu depois do anúncio dessas medidas, o juros disparou, o Banco Central, ou Banco da Inglaterra, ficou com receio de que isso viesse a quebrar alguns dos fundos de pensão britânicos e entrou com um programa para a compra desses títulos, para dar liquidez no mercado, principalmente para os fundos de pensão. E aí, os juros caíram um pouquinho, voltaram mais um pouco. Aqui, a gente tem uma conversa do Kwarteng e da Liz Truss dizendo que o mercado era um problema do Banco Central. E aqui, nesses últimos dias, já uns rumores de que o plano, aquele pacote fiscal em inglês, talvez seja revisto. E aí voltou um pouquinho para 4,39, 4,40 aqui, um pouquinho mais alto que o nível anterior, mas ainda pelo menos deu algum tempo de respiro aí para os fundos de pensão reorganizarem as operações. Mas o Banco da Inglaterra, que existia também uma expectativa de que ele fosse prorrogar essa compra de títulos, anunciou há 2 dias atrás, mais ou menos, na quarta-feira, que quem estava contando com isso era bom se preparar, porque eles teriam 3 dias para o fim desse programa, e então o programa deve terminar hoje, esse programa de recompra, mas as coisas todas mudaram abruptamente na Inglaterra, e o nosso querido Kwarteng foi mandado embora agora pela manhã. Eu não tenho aqui a carta de demissão dele, porque saiu agora há pouco, mas assim, o que achou aí? Ah, rapaz, você tá demais. Aí o Joelto para nós. Mas aqui no finalzinho dessa carta aí, lá no último parágrafo, salvo engano, deixa eu até abrir aqui para mim, porque senão eu não consigo ler, que fica muito pequenininho. Consegue dar um zoom aí, Joelto? Acho que não. Ah, tá, abriu no Twitter, não vai conseguir mesmo não. Mas ele fala aqui, ó, que no penúltimo parágrafo, que deixa eu só achar ela aqui, porque senão eu não vou conseguir ler mesmo. Muita calma nessa hora, hein? Aqui está. Nesse penúltimo parágrafo aí, ele fala o seguinte, vou ler para vocês aqui na minha própria tradução, tradução livre, né, que o pessoal chama, quando não tem muita segurança na tradução, mas eu tenho razoável segurança. Ele fala que é importante agora que a gente, né, que a Grã-Bretanha avance e dê ênfase e que o governo consiga enfatizar o compromisso dele com a disciplina fiscal, o que para mim é um aviso de que nós teremos aí mudanças pela frente no pacote fiscal da nossa querida Liz Truss, e que também era do quase Kwarteng, que agora foi demitido e vai ser substituído. Ainda não tem o nome de quem será o substituto dele, tem alguns nomes circulando no mercado, mas nada ainda específico. Queria mostrar para vocês isso aqui, esse gráfico aqui. Consegue colocar aí, Joelto? Esse gráfico aqui é um gráfico de opções e ele mostra o seguinte, para facilitar tudo aqui, quanto mais para baixo, mais o mercado está apostando na queda do pound, tá? O pound na libra esterlina. Então,
aqui ele está em níveis comparáveis à época do Brexit, né, quando a Grã-Bretanha estava discutindo e acabou saindo da zona do euro, para vocês terem a noção do quanto esse pacote fiscal da nossa querida Liz Truss mexeu com o mercado, tá? O pound, neste exato momento, chegou a cair aqui para 1,11, aliás, subir para 1,11, né? Cair para 1,11 dólares e agora valendo aí 1,12 dólar por pound. É, o, o, o que é uma coisa importante da gente acompanhar agora é o seguinte: existem algumas possibilidades para a Liz Truss. Tem uma coletiva marcada agora para mais tarde, daqui a pouco, lá na Inglaterra, com a Liz Truss, que ela pode anunciar algumas medidas, né? O que, que o mercado imagina que ela pode fazer? Ela tem 60 bilhões de pounds para cobrir em função das medidas que ela anunciou nesse pacote lá em 23 de setembro. Tá? As medidas eram corte de impostos para os mais ricos, uma redução na, a extinção da cobrança de impostos para turistas, né? Então você ia para a Inglaterra, se você fosse para a Inglaterra a partir de novembro, as compras que você fizesse não teriam incidência de VAT, né? Que é uma espécie de imposto sobre compra de produtos. É um imposto é um imposto que vai em quase tudo que você consome na Inglaterra. Então você não teria esse imposto, tem uma desoneração da folha de pagamentos, algumas medidas até que a gente já ouviu falar aí para o pessoal que lembra do governo Dilma, também colocou um limite para gasto com energia, para as pessoas não terem que gastar muito e outras coisas nesse sentido. Bom, todas essas medidas que ela anunciou geram um custo aí estimado entre 50 e 60 bilhões de pounds. Tá? Então, uma das expectativas que o pessoal tem é a reversão do corte na taxa básica do imposto de renda, que ela tinha anunciado um corte de 20 para 19 na primeira faixa, então volta para os 20, essa é uma das expectativas, isso deve gerar aí mais ou menos 6 bilhões de pounds anuais para os próximos 5 anos. Aumento no imposto sobre lucro das empresas, isso já estava meio marcado aí para abril, para voltar de 19 para 25, teve um corte aí em função da pandemia, e aí voltaria agora para 25%, deve acontecer, deve ser anunciado. Ela não estava querendo, ela já tinha falado que não queria, ela quer que o país cresça e toda aquela conversa, mas acabava que essas medidas de expansão fiscal, né, elas acabam contrapondo as medidas de contração monetária que o Banco Central, que o BOE estava tentando fazer via taxa de juros. Né? Então, para controlar a inflação, a gente normalmente tem uma desaceleração econômica, é muito difícil fazer isso de uma outra forma. A Liz Truss, inclusive, um dos rumores que tinha aí é que ela ia mudar como que é a meta de inflação, como a meta de inflação ou a meta de excelência do Banco Central seria medida, não mais só por inflação, e aí por um instrumento que tentaram lá na época da Margaret Thatcher, de controle de fluxo monetário, mas tudo isso ainda muito na área dos rumores, mas o que hoje tem-se como uma ideia para ela fazer um retorno aí, uma correção nesse plano fiscal, seria essa reversão da taxa básica do imposto de renda, aumento da alíquota para imposto sobre lucro lá das empresas britânicas, além de cortes de gastos, que é o óbvio, né? Sempre que você ouvir falar aí de crise financeira, o governo normalmente é obrigado a diminuir os custos, e aí é corte de gastos do governo, além da reversão desse VAT grátis, né, da isenção do VAT para turistas, voltar com a oneração da folha de pagamentos. Então, tem uma expectativa agora não só pelo anúncio do novo ministro, mas também pelo anúncio de novas mudanças na política econômica
britânica. E aí eu queria lembrar só um negocinho que a gente comentou aqui, e eu falei agora também no começo dessa live, no relatório trimestral de inflação, na apresentação do relatório trimestral de inflação do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto foi perguntado por uma jornalista, um jornalista, se o fato de os candidatos não terem, claro que aí tem uma diferença, né, mas assim, não terem se comprometido muito com o o o que eles pretendem que seja um novo arcabouço fiscal, né, já que ambos estão falando que vão acabar com o teto de gastos, eh, se isso, eh, muda alguma coisa para o Banco Central. E o Roberto Campos Neto foi foi até um pouco duro, eu acho, em falar. Ele começou a resposta falando assim: "Olha, basta vocês olharem para a Inglaterra para ver que os mercados mandam recados, e às vezes é bom a gente ouvir", né. Ele não falou isso, essa parte é minha. Mas é mais ou menos isso, né, o mercado global mandou um recado para a Inglaterra de que aquele tipo de gasto tem custo, tem um custo, e às vezes a gente acha que está longe da gente, mas para o inglês comum lá, isso quer dizer juros mais altos, crédito mais limitado, e aí você dá com uma mão e tira com a outra, e no fim das contas você transforma tudo isso num momento ruim para a economia no médio e longo prazo. Então, muita atenção a esse tipo de coisa, viu, gente. Também tem aqui no Brasil, eh uma conversa de ampliação de gastos fiscais para tudo que é lado e em ambas as correntes, então estudem bem aí os candidatos de vocês. Como diria o Cláudio Dantas lá no Papo Antagonista, o antagonista ele tem um lado sim, é o lado de vocês, né, então, a gente não defende um ou outro, mas a gente defende essa ou aquela proposta que a gente entende que faz mais sentido. No meu caso aqui, é a parte econômica do econômica do governo ou do país, né, como um todo.